Bom dia, continuando nosso estudo de cálculo de áreas em geometria plana. Hoje nós vamos focar apenas no triângulo, esse polígono de 3 lados chamado triângulo. E aqui nós temos um esquema ilustrando como é que surge a fórmula do triângulo. Temos um paralelogramo formado pela junção de dois triângulos. Então, como a fórmula para calcular a área do paralelogramo é base vezes a altura, basta dividir por 2 a fórmula do paralelogramo que você encontra a fórmula para encontrar a área do triângulo. Então, a fórmula mais simples para você obter a área do triângulo é simplesmente multiplicar a sua base pela sua altura e dividir por 2. Muitos alunos confundem na hora de substituir o valor da altura, colocando um dos lados. Os lados do triângulo só são a altura quando esse triângulo ele é retângulo e um dos lados ele tem um ângulo reto. A altura não pode ser torta. Então, quando você for substituir a altura, você sempre tem que procurar esse ângulo de 90 graus, esse ângulo reto. Ele vai indicar a tua altura. Tem uma outra fórmula que será apresentada hoje, que é a fórmula de Heron. Ela é bastante interessante porque você não necessita da altura do triângulo para encontrar a sua área. Basta que você conheça os 3 lados do triângulo. Tem essa definição de semiperímetro, que é a metade de um perímetro. Causa um pouco de confusão, porque é representado pela letra P. E somos induzidos a pensar que é o perímetro, mas é o semiperímetro. Ela vai representar aqui na fórmula o semiperímetro, que é a metade do perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então, você tem um triângulo de lado A, B, C. O perímetro seria a soma dos 3 lados. A mais B mais C, dividido por 2, que é a metade. Então, temos aqui a fórmula da área. Vai ser a raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Essa seria uma outra maneira de encontrar a área de um triângulo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Situação 1. Calcule a área de cada triângulo. Temos aí um triângulo onde são conhecidos 3 lados. Note que aqui nós não temos a altura. Muitos alunos pegariam 18 como base e multiplicariam por 16 ou por 20, mas nem o 16 e nem o 20 é a altura. Você não pode utilizar os lados aqui como se fosse a altura. Isso não é a altura. Nós não temos a altura desse triângulo. O que nós temos são os 3 lados. Então, é uma ótima situação para utilizar a fórmula descrita anteriormente, que é a fórmula de Heron. Então, está aqui ela novamente. Vamos encontrar logo o semiperímetro, somando os 3 lados e dividindo por 2. Então, está aqui a soma dos 3 lados, 20 mais 16 mais 18, resulta em 54, dividido por 2, 27 decímetros. Esse é o semiperímetro desse triângulo. Voltando à fórmula. A fórmula, apesar de parecer complicada, ela é bem de fácil utilização. Onde tiver P, você vai substituir por 27. Então está aqui, ó, 27, 27, 27, 27. Onde tinha um P, que representa o semiperímetro, você substitui. O A, o B e o C são os 3 lados do triângulo. Então está aqui 20, 16, 18. A ordem que você coloca os lados não tem importância. Vou fechar o parêntese aqui. Repete 27, porque primeiro tem que resolver o que está dentro do parêntese. 27 menos 27, 27 menos 16, 11, 27 menos 18, 9. Multiplicando os 4 valores, dá 18.711. E por último, é só extrair a raiz quadrada. Você encontra aproximadamente 136,78 decímetros quadrados. O exemplo 2.
Temos um triângulo. Esse sim dá para você usar a primeira fórmula de maneira direta. Aqui você tem a área, a base, 12 decímetros e a altura. Observa que está tracejado do ponto mais alto da figura até a base, formando um ângulo de 90 graus. A altura tem que ter esse ângulo de 90 graus. Então é uma situação que dá para você usar de forma direta a fórmula base vezes a altura dividido por 2. Não só substituindo 12 vezes 16 dividido por 2, que eu dividi logo 16 com 2, obtendo 8. 12 vezes 8, 96 decímetros quadrados. Essa é a área desse triângulo. O exemplo 3, mais um triângulo para nós encontrarmos a área. Aqui, observando a figura, nós temos a altura, que mede 12 decímetros. A gente tem aqui o ângulo de 90 graus, basta acompanhar essa medida aqui, ela vale 12, corresponde à altura, só que nós não temos a base do triângulo, nós sabemos os outros dois lados, que são 15 e 20, e falta a base para nós encontrarmos a área desse triângulo, ou pela fórmula de Heron, ou pela fórmula mais simples mesmo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir essa figura em dois triângulos menores, que são triângulos retângulos, e com a ajuda do teorema de Pitágoras, nós vamos determinar quem é essa base desse triângulo. Então, está aqui a divisão, foi feita a divisão dos dois triângulos. Teorema de Pitágoras está aqui escrito: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A é a hipotenusa, b e c os dois catetos. Temos aqui a hipotenusa sendo 20 no primeiro triângulo. Lembrando que a hipotenusa fica oposto ao ângulo de 90 graus. Tenha cuidado que tem alguns alunos que acham que o x sempre vai ser no lugar do a, isso não é verdade. Isso aqui é um exemplo disso. Um dos catetos é 12 e o outro é o que nós queremos encontrar, que é o x. Então, resolvendo, 20 ao quadrado 400, 12 ao quadrado 144, x ao quadrado repete. Subtraindo 144 de ambos os lados da equação, nós ficamos com 400 menos 144, igual a x ao quadrado. Subtraindo dá 256. E por último, tira a raiz, 256, dá 16. Então, esse pedacinho aqui, ele mede 16. Partindo para o outro triângulo, nós temos de diferença só a hipotenusa, que é um pouco menor, mede 15. Substitui no teorema de Pitágoras novamente. Nós vamos obter 225, 144, subtraindo 144 dos dois lados. Nós ficamos com 81, por fim tira a raiz, dá 9. Então, a base desse triângulo vai ser esse pedacinho somado com esse pedacinho. Ou seja, 16 mais 9. Colocando na fórmula, base vezes a altura dividido por 2. Aqui eu explicitei. Deixei bem claro a soma do 16 com 9, que forma a base. A base não é só um e nem só é o outro, é a soma dos dois. A altura é o 12, que nós falamos no início. Então, fica 25 vezes 2, 12. 25 vezes 12 dividido por 2. Eu dividi logo 12 com 2, resultando em 6. E por fim, 25 vezes 6 dá 150 decímetros quadrados.